Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva para mais um capítulo 5, o psicoscópio. Tá aqui, ó. O psicoscópio. Peço que adquire esse livro, tá bom? Editora Federação Espírita Brasileira, FEB, para você acompanhar aí os nossos estudos e também aprimorar o seu conhecimento sobre mediunidade. Vamos lá, o psicoscópio. A partir do presente capítulo e após o notável estudo do instrutor Albério, assumirá o assistente Aulus o comando dos nossos comentários sobre a mediunidade. Através do verbo bondoso e sábio desse espírito, perlustraremos os maravilhosos e complexos caminhos do mediunismo, aprendendo com ele muita coisa que os clássicos não podiam mencionar no século XIX, tendo em vista a imaturidade do espírito humano para tais problemas. Aqui ele está fazendo um comentário de que o trabalho do Kardec foi um pontapé inicial, depois vieram os continuadores do Kardec, são aquelas pessoas bem preparadas, bem intencionadas e espíritos também, que vêm desdobrar assuntos iniciados por Kardec lá no século XIX e que, segundo eles, a humanidade não estava pronta para obter ainda esses conhecimentos. Nós sabemos que algumas ordens fechadas, o que corrobora a ideia de que a humanidade não estava pronta ainda, já dominava esses conceitos há um bom tempo. Bom, nós vamos dar um pequeno salto aqui, porque aqui ele fica falando mais ou menos com caráter introdutório. Aqui ele diz assim, ó: abençoado seja nas resplandecentes esferas o valoroso missionário que estruturou o Espiritismo, deu-lhe bases inamovíveis, deixando-lhe, todavia, as mais positivas, ricas e sublimes perspectivas de engrandecimento, de desenvolvimento e de expansibilidade limitada no tempo e no espaço. Aqui ele está se referindo ao Kardec. Definindo o psicoscópio, o assistente Aulus informa que é um aparelho que intuitivamente se referiu ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Destina-se, lembrando que esse livro foi escrito no século XXI, então o século passado, no contexto dele aqui, era o século XIX. Hoje nós estamos no século XXI. Então, se fosse escrever hoje, esse livro seria aqui, falaria em fins do século retrasado. Então, destina-se à auscultação da alma, o psicoscópio, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações da matéria. O cientista a que Aulus se refere foi Alfred Erne, na sua obra O Psiquismo Experimental. Segundo verificamos, tem o psicoscópio a propriedade de definir as vibrações de encarnados e desencarnados, cumprindo-nos atentos os objetivos desse livro, ressaltar a faculdade desse aparelho espiritual devidamente armado no grupo mediúnico, caracterizar os mais íntimos sentimentos dos presentes, tais como moralidade, bondade, perversidade, falta de confiança, curiosidade, responsabilidade, interesses inferiorizados. Aqui, ó, o que ele vem vendo? Muito bem. O psicoscópio tem no plano espiritual, por analogia, a mesma função que tem na Terra o magnetômetro, aparelho inventado pelo Abad Fortin para medir a intensidade do fluido magnético, estetoscópios, raio-x, o eletrocardiógrafo, o eletroencefalógrafo e etc. na medicina terrestre. O estado orgânico do enfermo é perscrutado pelo clínico ou pelo radiologista, mediante a aplicação do instrumento apropriado. Utilizando os aparelhos acima, conhecerá o médico a intimidade física do cliente. Saberá se o coração vai normal, se os pulmões passam bem, se o aparelho cerebral vai sem alterações. Tais aparelhos indiscretos são, em síntese, os desvendadores dos segredos internos do corpo humano. Muita vez, aquilo que o doente não deseja saber por medo da verdade ou preferiria que os demais ignorassem é revelado por esses e outros aparelhos. O psicoscópio desempenha, sob o ponto de vista espiritual, essa mesma função. Descobre e revela aos benfeitores espirituais o que os médios ocultam ao dirigente dos trabalhos e que o dirigente oculta aos médios. Sem dúvida, esse fato sublima o serviço mediúnico, acentuando o senso de responsabilidade que deve orientar esse abençoado campo de atividade. Cumpre-nos, entretanto, frisar que tal providência analisadora dos sentimentos individuais não se efetiva pelos amigos espirituais à guisa de simples curiosidade ou diletantismo,
Longe disso. O mais fervoroso sentimento de compreensão e bondade preside a tais verificações, cuja utilidade apreciaremos nas linhas seguintes. Aqui ele vai falando: ouçamos a respeito a palavra do assistente Aulos. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade com o psicoscópio as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores. É possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação, segundo as radiações que projetam. Planejamos a obra que podem realizar no tempo. Então, com esse aparelho, espiritualidade, claro, hoje já tem psicoscópios assim de última geração, mas com os aparelhos, na época eles falavam com aquele aparelho, eles conseguiam ver se um grupo mediúnico, de uma mesa branca, de uma reunião mediúnica, estava apto para aquela ou outra função. Dependendo da psicoscopia que o grupo revelasse, eles colocavam a mão no freio de mão e puxava. Já dependendo do grupo, eles soltavam a sexta marcha, a sétima, a décima, se fosse o caso, e ia embora. Entendeu? Aqui ele diz, um grupo mediúnico que funciona na base da irresponsabilidade e da desconfiança, da negligência ou da má vontade, sem que os seus componentes estejam efetivamente entrelaçados pela mais santa fraternidade e pelos mais elevados propósitos, um grupo desse tipo, analisado psicoscopicamente pelos mentores, ficará sem dúvida à mercê dos interesses que norteiam a sua existência e o seu funcionamento, possivelmente dirigido por infelizes entidades. Então são aqueles grupos que o grupo não se entrosa, é aquela competição, é um querendo, o meu cargo, a minha função, quem aqui nunca frequentou uma casa em que tinha uma disputa de egos por cargos? Se semelhante atrai semelhante, que tipo de espírito anda com esses médios? Ou com os frequentadores daquela casa? Você acha que são os espíritos de luz que ajudaram a fundar a casa? Que eles já estão longe faz tempo. Que poderão os benfeitores planejar para semelhante núcleo se os interesses menos dignos predominam, com absoluto descaso pelo bem do próximo? Embora, via de regra, a palavra caridade, está aqui entre aspas, seja pronunciada pomposamente à maneira do sino que tine. Então, está falando aqui da hipocrisia, né? Se uma casa é estruturada por hipócritas, que tipo de entidade vai ali? Hipócritas, não adianta pode ter o nome do espírito mais evoluído na placa. Centro espírita, ou fraternidade, ou núcleo, ou grupamento, ou tenda de umbanda, espírito tal. Pode ter o nome que for, se não tiver ali amor, caridade, autoconhecimento, busca, solidariedade, compaixão entre os membros e para com o próximo, os espíritos que estarão ali não serão os de luz, você pode ter certeza. Pode até fazerem, entre aspas, milagres, mas os espíritos das trevas também sabem fazer milagres. Tá bom? Vamos lá. Aí aqui diz, qualquer um de nós, militantes espíritas, estou dando alguns saltos, tá? Qualquer um de nós, militantes espíritas, terá observado aqui, ou alhures, que certos grupos mediúnicos não progridem. Por que será? Não se encontrará, porventura, nas considerações em torno do psicoscópio, a resposta lógica e racional para tal indagação? O bom senso nos diz que muitos grupos funcionam sem programa edificante. Fazem-se sessões simplesmente por fazer. Grupo mediúnico que funciona sem orientação cristã evangélica, sem cogitar o fundamental problema da elevação moral de todos, melhor seria que cerrasse as suas portas, porque assim fazendo, cerrá-las-ia também as forças da sombra. Veja bem, uma casa tem que ter seu momento de reflexão e de estudo. Não importa se é de candomblé, se é de umbanda, se é de catimbó, se é de terecô, se é de tambor de minas, se é de barquinha, se é kardecismo, se é divinismo, se é o escambau. Tem que ter seus momentos de estudo. Seja bíblico, seja do Alcorão, seja de uma sutra, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja de um romance espírita, de um romance umbandista, o que for. De um vídeo no YouTube, não interessa. Tem que ter seus momentos, ou a cada 15 dias, nem que seja uma vez no mês, o grupo se reúne para estudar alguma coisa. Tem que ter. Ele tem que incentivar a busca particular também de cada um. Tá? Não é o dirigente da casa, muitas vezes, não,
Ele não sabe tudo, nem tem essa obrigação de saber. Ele tem que ter pulso firme e sabedoria e amor para conduzir o grupo. E entidades ali que sustentam também a casa e ele. Mas tem gente da casa muitas vezes sabe muito, sabe até mais que o dono. E que com humildade, essa pessoa pode estar ajudando os outros membros da casa. Com ensinamentos, com orientações. Uma casa não é para ter competição. Sabe aquelas invejinhas, aquelas picuinhas, veio tomar meu lugar. Ninguém veio tomar lugar de ninguém, nem o seu corpo é seu. A hora que o universo quiser, toma de volta. Deixa disso. Eu muitas vezes já passei, tive problemas sérios nas casas que eu passei, algumas, né? Não todas, mas algumas. Uma casa que ficava dentro de um asilo, eles descobriram que eu dava aula de apometria num espaço holístico no bairro de São Miguel Paulista na época, mas fizeram um inferno. Isso em 2012, por aí. Faz um tempinho. Mas fizeram um inferno. Fizeram reunião, a minha revelia pelas costas. Sabe? Me proibiram de fazer um monte de coisa. Eu já não podia mais dar aula, que eu dava aula lá no módulo 1, formando os médios iniciais. Lá tinha 3 módulos de formação, eu dava aula no nível 1. Eu trabalhava com psicografia, ficar em cima também. Lá eu aplicava passe, eu trabalhava na desobsessão, eu dava curso e palestra. Foram me proibindo de um monte de coisa, até que se reuniram lá e me expulsaram da casa, alegando que minha preta velha tinha trejeitos de preto velho, alegando que eu incorporo o Zé Pilintra e alegando que eu era apômetra, ou apometricista, como quiser dizer. Por essas 3 acusações, me expulsaram da casa por essas 3 acusações. Que eu lembro que teve um sujeito lá, nojento, que eu cheguei a falar para ele, mas você também dá passividade para um preto velho. Aí ele olhou bem para mim e falou, arqueou as sobrancelhinhas assim tudo. Isso acontece que meu preto velho não tem trejeitos de preto velho. E a minha tinha, curvava o dorso, falava como caipira. Fui expulso um dos motivos por causa disso aí. Na época a revolta foi tão grande que junto comigo, em forma de protesto, saíram outros 17 trabalhadores. Foram embora, não quiseram. Depois 2 ou 3 debandaram, voltaram para dentro de novo. E foi complicado, né? Depois, com o tempo, o mentor da casa me procurou, em particular, o mentor lá da casa, e falou que ele ia encerrar o portal da casa, que ele não concordava com o que aconteceu. Ele ia fechar a casa espiritualmente, a casa ia continuar trabalhando, mas não mais sob a direção dos bons espíritos. Ele recolheu, depois de um ano ele reencarnou no Rio Grande do Sul, e o mentor, e um ano depois que ele reencarnou, a prefeitura tomou o terreno, que era cedido pela prefeitura, e o centro fechou. Depois eu ouvi dizer que a nata pior do que tinha lá dentro, abriram um lugar para trabalhar. A nata pior, sabe o pior do pior tipo de gente que tinha lá dentro? Montaram um espaço para trabalhar só com obsessores passando por guias de luz. Complicado, né? Bem complicado. Mas enfim, quem aqui faz, aqui paga. O universo não dorme, né? O universo não dorme. As coisas... Depois a gente soube algumas coisas que andaram acontecendo com algumas pessoas. O troco vai voltando, porque o universo é pontual. E a gente sabe, né, que o complexo de culpa instalado no inconsciente de cada um faz com que a lei do retorno pegue mais forte. Né? Para a lei do retorno não pegar, a pessoa tem que estar com a consciência muito tranquila, tem que ter um alto amor muito bem trabalhado e um complexo de culpa muito bem trabalhado também, para que menos culpa e mais alto amor, a lei do retorno passa direto. Difícil alguém conseguir fazer isso. Muito difícil, muito difícil. Bom, continuando aqui. Mediunismo é sem dúvida atividade sagrada. Por ele é quem vem a revelação, que é a palavra de Deus para os homens. Pelos condutos mediúnicos, através da inspiração da escrita, é que o céu tem enviado à terra, em todos os tempos e lugares, abundantes jorros de luz e consolação. Os centros espíritas bem orientados não devem ensarrilhar armas no esforço de recomendar sessões reservadas, de amparo aos sofredores, a fim de que as tarefas mediúnicas cumpram sua legítima finalidade. Parece que as recomendações do codificador nesse sentido foram esquecidas. As advertências de Leon Denis permanecem também lastimavelmente olvidadas.
Acreditamos que o livro Nos Domínios da Mediunidade tenha sido compreendido e que, em resultado de sua leitura e análise, possam as agremiações espíritas traçar elevadas diretrizes para os seus mestres mediúnicos, congregando senhoras e senhores de boa vontade, sinceros estudiosos, para comporem seus núcleos de amparo aos sofredores. Boa parte do que o Martins Peralva cita aqui está no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá, gente? Psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Então, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir o livro Nos Domínios da Mediunidade, adquiram e façam dele um livro de estudo aí no núcleo que você faz parte, tá? Aqui ele continua: não é demasiado tarde para darmos e fazermos o melhor em nossas atividades no setor mediúnico. Será este o meio de a espiritualidade, examinando os sentimentos e as intenções dos trabalhadores desse campo, dispensar-lhes amparo e orientação, traçando-lhes programas que atendam sobretudo ao elevado espírito de fraternidade que presidiu a todos os atos e palavras, pensamentos e atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo, o médium de Deus. A gente sabe, né, que Jesus Cristo, uma das encarnações dele foi como Jesus Cristo. Antes de vir como Jesus, ele reencarnou como Siddhartha Gautama na Índia, ou seja, ele foi o Buda, 600 anos antes de vir como Cristo. Por isso a gente sempre fala, né, não é obrigado você ficar preso atrelado ao cristianismo. Se você é Hare Krishna, se você é budista, se você é islamista, se você segue qualquer outro segmento e é judeu, e você quer trabalhar o espiritismo em casa, não tem nada que te impeça. Não tem nada que te impeça. Dentro da sua crença, você pode trabalhar na mediunidade e deixar os mentores que comungam com a sua crença se manifestarem e darem instruções, seja através da escrita, seja através da vidência, desdobramentos, viagens astrais, incorporação, seja qual for a metodologia, tá bom? Mas a mediunidade está aí para você trabalhar em qualquer segmento. Dê um like no nosso vídeo, divulgue ele, espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e se inscreva em nosso canal, tá bom? Muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.